O mofo branco é uma doença, como as outras, dependente do ambiente. E recapitulo então que a temperatura ótima é de 18 a 20 graus e são necessárias 50 horas de molhamento dos sítios de infecção, pétalas cianecidas ou ferimentos, para que os ascosporos consigam germinar e penetrar o tecido sadio. Portanto, nós sabemos muito bem com antecedência a previsão de El Niño e Laninha com relação à frequência de chuvas. Quanto maior a frequência de chuvas, pós-floração, maior chance e oportunidade que vai ter o fungo de colonizar, atacar as plantas de soja e manifestar-se o mofo branco. É muito importante esse aspecto, porque nós sabemos, tanto para os cultivos de inverno, como no caso da soja, o efeito de El Niño e Laninha, a maior ou menor precipitação pluvial. E isso deveria ser considerado, sem dúvida, no cuidado para nossas lavouras ou na frequência do monitoramento. A doença, o mofo branco, está relacionado com a floração da soja. Portanto, se nós tivermos um tempo de floração mais curto ou floração sincronizada, os danos ou a infecção nas plantas terão menos chance de serem positivas. Portanto, aí se discute muito plantas ou variedades cultivares com hábito determinado e indeterminado. Só que eu chamo a atenção o seguinte: não está devidamente esclarecido por que o mofo branco, em geral, surge nas pétalas, ou nas flores, ou nas axilas, até os 30 centímetros de altura a partir do nível do solo. Tem várias especulações. Primeiramente, diz que provavelmente é nessa região que vai ser satisfeito as 50 horas de molhamento. E mais para cima, por causa da circulação do ar, vai secar mais prontamente. Mas então, vejam bem, se for até os 30 centímetros, praticamente nós eliminamos o efeito de plantas de hábito determinado e indeterminado quanto à floração. Já que tocamos o assunto de floração, pétalas cianecidas, que é a cabeça de ponte, que é o sítio de infecção. Essa pétala morta, repito, significa a fase saprofítica desta doença, que é bastante curta. Mas há evidências de campo que a doença também pode se desenvolver a partir de ferimentos. Chuva de pedra, ventos que dilaceram as plantas. E temos observado também o seguinte: quando nós temos doenças como a antracnose, que desfolha prematuramente a planta e deixa uma cicatriz da inserção do pecíolo na haste principal, nestes locais nós temos observado também a infecção da doença, independente da presença da pétala. E nessa última safra, muito curioso, porque o mofo branco ataca todas as plantas folhas largas. Em algumas lavouras infestadas por picão, bidens pilosos, essas plantas de picão estavam muito altas, acima do dossel das plantas da soja. E, portanto, as flores do picão estavam a mais de metro do solo. E mesmo assim nós encontramos plantas de picão mortas pelo mofo branco, atacadas nos 20 e 30 centímetros, onde não tinham flor ou pétalas. Portanto, é mais uma evidência de que realmente a doença pode ter início em ferimentos. Mas o principal sítio de infecção são as pétalas cianecidas. O número de plantas suscetíveis ou hospedeiras do mofo branco é mais de 650 registradas em todo o mundo. Portanto, toda a planta folha larga numa lavoura, ela potencialmente poderá ser hospedeira do mofo branco, multiplicar os esclerócios, aumentando o banco deles no solo. Chama atenção para o sul do Brasil uma planta invasora chamada nabiça, Brassicanapus, que é atacada pelo mofo branco e, portanto, não adianta fazer rotação, ou seja, não cultivar a soja, feijão, girassol, se eu tiver essa folha larga na lavoura, vai perpetuar ou vai aumentar o banco de esclerose no solo. Chamo a atenção que a melhor maneira de controlar o mofo branco seria não cultivar folhas largas numa lavoura.
Mas como vai sobreviver o produtor economicamente sem a soja, canola, etc.?